Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana e com ela, a partir de agora, mais uma Atualidades Pampa. Fazendo um rescaldo do que foi o final de semana aqui nas nossas estradas, na nossa cidade. Um final de semana onde não só as mortes no trânsito, mas principalmente os assassinatos tomaram uma proporção e acabaram ganhando um destaque. Quase 20 assassinatos neste final de semana, uns assaltos muito, digamos assim, cinematográficos, né? Eles agora estão fazendo coisas, resolveram assaltar uma festa no interior do estado, uma festa de aniversário, festa do Colônia Motorista. Em Vera Cruz. Em Vera Cruz. Colônia Motorista. Tinha milhares de pessoas, 200 pessoas, 100 pessoas. Mais até. Mais. Resolveram assim, agora estão sendo grandes assaltos, mas o número de assassinatos foi muito grande. A política, né, digamos assim, o governo, o nosso presidente Michel Temer está inventando coisas mirabolantes. Agora ele está inventando um programa de demissão voluntária para servidores públicos, inclusive assim, há tantos anos de trabalho já, um salário e meio, um salário. Agora está inventando cada coisa assim mirabolante efetivamente, enquanto aqueles que são a favor do Fora Temer também estão inventando algumas coisas para ver se eles vai embora mesmo, né? Porque as pessoas não estão aguentando mais. Enquanto isso, algumas outras coisas estão acontecendo por aqui, já que nós estamos, como se diz, mais para o final do ano do que para o começo deste ano. Enquanto isso, também aquilo que já se esperava e já vinha se desenvolvendo, se desenrolando há um bom tempo, acabou acontecendo. Uma grande operação da nossa Polícia Civil, que acabou com um mandado de busca de 26 pessoas acusadas, na operação que está desvendando a extensão muito grande de um grande rombo, eu vou dizer aos senhores, nas finanças do nosso município, especificamente no DEP. É algo que já vem se arrastando há algum tempo, já temos muitos indiciados e aqueles assaltos, aqueles arrombamentos, 2 ou 3 que de estranhos não tinham nada na sede do DEP, e todos eles bem direcionados, roubo de documentos, desaparecimento de documentos, e bota fogo, e tira, e rasga, todos eles têm a ver. Nós aqui mesmo no programa, durante bom tempo, recebíamos e-mails, pedidos desesperados de funcionários da Cotravipa, que é a cooperativa de funcionários que prestavam serviço também na área de limpeza, que não receberam os seus salários. Tudo isso tem o mesmo envolvimento, é tudo sai da mesma coisa. E de onde sai tudo isso? Dos bueiros, da limpeza de bueiros que não existem na cidade. E isso tudo soma aproximadamente 10 bilhões de reais que foram, ou seja, é a nossa Lava Jato Galdério. A gente sabe que isso não é só em nível nacional. Esse desvio de dinheiro... Você está chocada? Não, eu não estou chocada. Estou dizendo que é mais um desdobramento dessa operação, só que agora eles pegaram os graúdos. Lembra que a gente já várias vezes disse aqui, eu falei em várias oportunidades, que a gente não pode dizer tudo que a gente sabe nas redações? Claro, não pode, né? Olha, a gente não pode dizer mais da metade das coisas que a gente sabe. Por isso que quando estoura um negócio desse, as pessoas... Não, a gente estava esperando. A gente dá a notícia que naturalmente, a Magda abre o programa, olha, senhores, hoje foi não sei o quê, lá no Ministério, na Secretaria tal, não sei o quê, deu estouro... Aí as pessoas dizem, pô, mas um assunto desse está... E vocês não falam nada, mas não... A gente já sabia.
A gente já sabia. E tem mais coisas que a gente não pode falar aqui. E cada coisa que acontece... Não tem prova, que aí amanhã vem não sei quem aqui encher o saco na porta e liga para a direção e manda demitir o fulano, manda demitir o ciclano. Nossa, se eu ganhasse R$1 por cada um que liga para cá mandando demitir um de nós, a gente tava rico. Então, assim, vamos parar com essa bobagem. A máquina pública brasileira hoje tem um índice de corrupção assustador, seja no município, no estado e na União. O próprio governo federal está escancarando agora, através da compra por emendas de parlamentares para se manter no poder. E hoje pela manhã, Magda, o seu Meirelles deu uma entrevista em São Paulo, que se eu tivesse alguém com vergonha na cara em Brasília, demitia ele na hora. Ele não dormiu? Não. Dessa vez não. Deu uma entrevista hoje de manhã em São Paulo dizendo o seguinte: sim, aumentamos o imposto e a cada 2 meses nós vamos reavaliar. Se tiver que aumentar, a gente vai aumentar de novo outro imposto. Ele disse isso, ele disse numa emissora de rádio de São Paulo hoje pela manhã. Eu não acreditei quando eu ouvi. Eu digo, não acredito. Agora eu vou te perguntar, como que tu não acredita nisso, que isso poderia acontecer? Não, mas eu não acreditei que ele tivesse a cara de pau de dizer. A cara de fazer, tu já sabe que ele tem. De fazer, a desfaçatez de dizer. Porque esse cidadão enganou o país, dizendo que todo mundo tinha ele como um grande técnico, um grande economista, um cara de experiência internacional em bancos. Não é nada disso. É um banqueiro burocrata que está dando soluções que eu, Marne Barcelos, Chicão Tofani ou qualquer uma de vocês 3 daria. Acabou o dinheiro, aumenta o imposto, pronto. Não precisa ter formação em economia, não precisa ser diretor de banco, não precisa ser coisa nenhuma. Basta ser oportunista e ter cara de pau e fazer o trabalhador, o cidadão, pagar a conta das lambanças que eles fazem. Porque nada menos que todo o dinheiro liberado no primeiro semestre foi inferior ao que o seu Michel Temer liberou nos últimos 30 dias para a Câmara Federal, para os deputados amigos. Foram, no total, 2 bilhões em junho e mais 2 bilhões em julho na primeira quinzena. Na primeira quinzena. Não virou ainda o mês de julho. Vai passar de 3 bilhões. 5 bilhões queimados exclusivamente para se manter no poder. E o seu Henrique Meirelles, com a maior cara de pau do mundo, num canetaço em 48 horas, determina 10% de aumento num dos insumos mais importantes do tecido social brasileiro, que são os combustíveis. Agora, de tarde, tinha o Cabify, o Uber, o pessoal lá protestando, pedindo... Sim, porque eles trabalham com a corda esticada. Um reajuste de 10% eles não suportam. Tem que aumentar o preço. Vem aí, aumenta o preço da passagem, o tomate da esquina, o saquinho de leite, tudo vai reajustar. E o ministro, como se nada tivesse acontecendo, porque ele não paga por nada disso, vai numa rádio de São Paulo hoje e diz, não, a cada 2 meses vamos reavaliar a situação. E se for preciso, as medidas serão tomadas. Aí o radialista perguntou, aumento de imposto? Ele disse, sim. Que sacanagem. Vem cá, esse cara tinha que ser preso. Esse cara tinha que sair da rádio e ser algemado. Porque o que ele está fazendo é terrorismo com uma nação inteira. O seu Michel Temer está lutando desesperadamente para ser o pior presidente brasileiro das últimas décadas. Ele está conseguindo, em ódio, superar o Lula, que instalou esse esquema corrupto e devastador em Brasília. Está conseguindo ser pior do que o Fernando Collor, que foi chutado para fora por causa de uma elba. Está conseguindo ser pior que o Sarney, que largou a nação com uma inflação acima de 80% ao mês. E ninguém faz nada. Cadê o barulho? Cadê Cadê as panelas aquelas que batiam? E antes que alguém diga, não, está querendo a Dilma, o PT. Não quero a Dilma e o PT, eu quero essa gente longe. Mas eu quero o Temer e o PMDB, que é a turma dele, que está mostrando a sua verdadeira cara, depois de mais de 20 anos no poder. O PMDB está mostrando a sua verdadeira cara. Eu quero essa gente fora do poder também. Porque nós não aguentamos mais, o cidadão não aguenta mais. Aí daqui a 2 meses, o senhor Meirelles simplesmente vai dizer, temos que fechar as contas do governo, vamos aumentar agora o não sei o quê. Para! Não dá. Não dá, Magda. Não dá, tem uma hora que a paciência cansa. Eu às vezes fico bravo com o Chicão com as expressões que ele usa aqui, povo covarde, povo isso, povo aquilo. Mas, não dá, tchê. Ele tem razão.
Aí eu não vejo. Você vê veículos de comunicação, os grandes comentaristas, todo mundo quietinho, porque as contas do governo, porque tem que fechar, porque, bom, aí eu ligo na Rádio Pampa, ouço o Marne Barcelos, e o Marne Barcelos diz, é uma vergonha que estão fazendo com o povo brasileiro. Aí eu digo, bom, vou ouvir isso em outros lugares. Mas o pior de tudo é o aumento da dívida pública. Sim. Aumentou mais de 3%. Nós passamos agora, a dívida pública brasileira atingiu 3 trilhões 565 bilhões de reais. Quer dizer, se vender o país inteiro para os Estados Unidos, aí nós temos que devolver mais um dinheiro para eles. Quer dizer, esse é o Estado brasileiro. Esse é o Estado em que nós vivemos. Quando a gente fala, tem que ir embora, o que tem de gente indo embora do país, são milhares e milhares de pessoas que não acreditam mais no nosso país. Me perdoe essa mas não dá para acreditar. Quer dizer. E outra coisa, a gente fala que todo dia ninguém faz nada, é só blá blá blá, é só reclamação, ninguém diz nada, não tem panelaço, como disse o Vitorino, não tem absolutamente nada. Quer dizer, tem aquela alternativa, desculpe, que eu fico nervoso, não consigo falar direito. Não, aquela alternativa. Fica nervoso. Aquela alternativa, né? Que a gente já falou tantas e tantas vezes. A mudança total. A mudança total, né? É o regime epicurista, né? Quer dizer, aquela história do prazer total, né? Mudar tudo. É por isso que aconteceu a Revolução Russa, é por isso que aconteceu a Revolução Francesa, é por isso que caíram tantos e tantos governos, por causa desse desmando e dessa coisa toda que nós temos no Brasil. Só vendo esses ladrões, esses corruptos, cujo maior escopo é dinheiro. O povo que se lixe. Me desculpe o discurso. Marne, isso eu posso falar, que é uma emenda tua até interessante. Hoje um senhor estava me levando de Uber, chamado Carlos Mosqueira, que curte muito o nosso programa, falou sobre um comentário que eu achei interessante e eu vou transmitir um pedaço desse comentário. Uma coisa é ditadura militar. Ditadura militar. Milico deu golpe, isso é golpe. Subiu lá em cima e ficou 30 anos. Outra coisa é intervenção militar. Uma intervenção militar se faz necessária no Brasil nesse momento. Se faz necessária fechar Congresso, fechar Senado e dar 180 dias para novas eleições, onde quem só pode concorrer é quem não está no poder e não pode ter reeleição. Porque não tem saída. É como o Mário disse, não tem. É um roubo todo dia, é uma falta de moralização. As pessoas estão descrentes com o país, é lei para cá, lei que favorece eles. Tem que ter uma intervenção. Os militares têm. Isso é uma verdade. O militar tem que ver que é o seguinte: o Brasil tem bancarrota. O Brasil não é de meia dúzia, não é dos 500 deputados, 80 senadores, não é do Temer, não é do Lula. O Brasil é de todos nós, é meu, é teu, de todo mundo. Então, uma intervenção, porque sem um respaldo militar, nenhum governo no planeta, o Marne sabe, consegue governar. Uma intervenção branda, sem violência, sem nada, está fechado tudo isso, daqui a 4, 5, 6 meses vai ter eleições, com os mesmos partidos, só com novos candidatos, começar o Brasil de novo, senão não vai dar, errou, Vitorino, todo dia vai ser... Eles vão ser reeleitos, ano que vem. Eles vão ser reeleitos, é uma mentira. Sim, eles têm dinheiro, são donos de rádio, de televisão no Norte e Nordeste, se reelegem fácil. O pior é que eles são mesmo. Aí eu vou naquelas cidades, eu tive a oportunidade de conhecer Tamandaré, no norte do estado de Alagoas. Magda, sabe qual é o maior prédio da cidade? É um prédio branco escrito lá, Bolsa Família, receba o seu benefício aqui. É o maior prédio da cidade de Tamandaré. É uma pracinha com um prédio branco escrito Bolsa Família. Aí tu passa na cidade... todo mundo sentado, na redinha, na frente, coisa e tal. Mas, Vitorino, nenhuma questão de esquerda, direita, que nas novas eleições, que ganha direito, esquerda, mas tem que tirar, esses caras tem que tirar. Aqueles deputados, aqueles senadores, estão viciados esse esquema. Tem que tirar. Começar um novo país, ele não tem nada de mal, os militares representam o Brasil, representam o cidadão. Então, por que o exército existe? Não é para botar ordem na casa? O Brasil só não tem um caos social porque o povo é muito de boa. Covarde, sei lá o que, nem vou ofender isso aí. Mas eu acho que tinha que ter uma intervenção. Então não tem sentido ter exército. Então nós temos que chamar o exército da OEA, o exército dos boinados ruins da ONU, porque o exército tem que fazer alguma coisa. Não pode continuar essa sacanagem aí, que é um termo que o Vitorino usa, que é o único termo
que te defende. vem à mente. Eu não tenho outro termo, é uma palhaçada. O cara sai com uma mala roubando, o outro tem um apartamento para esconder dinheiro, e nós ficamos tudo olhando aqui, levando gasolinaço. A propósito tarifaço. desse outro que tem um apartamento só para esconder dinheiro, o advogado desse outro, que se chama Cabral, Sérgio Cabral, pede que o juiz que se declare suspeito de julgar o caso das joias. O que estou me referindo? É ridículo isso aí. O advogado de nome Rodrigo Roca, que defende o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, no processo que investiga a compra de joias que foi feita pela família na joalheria H. Esther, e todas as compras foram feitas sem nota fiscal, toda aquela coisa que todos nós já sabemos, né? Não foi uma compra normal, foi tudo feito por baixo do pano, com preços diferentes, foi uma lavagem de dinheiro que Sérgio Cabral e sua mulher, enfim, fizeram, né? Uma lavagem de dinheiro, né? E aí o advogado de Sérgio Cabral apresentou à Justiça, né, esse pedido para que o juiz, que se chama Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, se declarasse impedido de julgar o caso, tá? Denunciado pelo Ministério Público Federal como desdobramento da Operação Calicut, essa ação. Para este advogado, o juiz Bretas já adiantou sua decisão quando afirmou numa entrevista dada a um jornal que ainda tem dúvidas sobre o processo referente às joias. Abre aspas. Foi o que disse o advogado de Cabral. Nessa questão das joias existe uma dúvida ainda. Eu ainda não decidi a respeito se a joia era propina e ostentação ou se era lavagem de dinheiro. Ora, diz o advogado, quando ele fez essa afirmação, a defesa ainda não havia se manifestado uma única vez no processo. Mesmo se isso tivesse acontecido, o magistrado não deveria ter feito nenhum comentário, porque o momento de um juiz se manifestar sobre um processo é por meio de sentença. Então, ele fez um pré-julgamento, antecipou a sentença, o que é proibido pela lei orgânica da magistratura. Aí tá o advogado... Quer dizer, é palhaçada, né, Gustavo Vitorino? Apesar de que ele tem um amparo e tal. Eu acho que o juiz fez barbeiragem, né? Porque sem as razões de defesa, sem a defesa, o juiz não poderia ter dado entrevista e se manifestar sobre o caso. Mesmo que seja réu confesso, não interessa. Existe uma limitação, especialmente nas ações penais, de que o magistrado não pode, não deve se manifestar porque indica um pré-julgamento. E o julgamento só existe depois que as duas partes se manifestam, que é feita a apresentação de provas, enfim. Então, assim, eu até acredito, olha bem, estou partindo do princípio de que isso que foi arguído pelo advogado de defesa seja verdade. Sim, deve ser, né? Porque o advogado o juiz deve ter se manifestado. Certamente ele deve. Ele não inventou isso. Ele realmente deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico. Ele deve ter apresentado provas, enfim, porque agora é uma barbeiragem do juiz, mas daí considerar o juiz suspeito... pedir que não seja ele, impedir o juiz... Porque tem um limite. Agora, é muito perigoso, viu, quando você levanta a suspeição sobre um magistrado, se você não tem provas consistentes contra esse magistrado, não faça isso, porque eles têm espírito de corpo. Então, não, assim, não vai dar e aí vai ser pior, né? Você está entrando num canil e chutando um dos cachorros. Exatamente. Cuidado. Então, assim... entrar no canil e chutando um cachorro. Rottweiler, Pitbull... Entra num canil de Rottweiler e chuta um para te ver. O menorzinho aí. Para te ver a encrenca que dá. Então, assim, não que seja proibido. Você pode levantar suspeição sobre um magistrado, dele quer dizer parente de não sei quem. E eles não dão bola. Eles não dão bola. É só ver o STF lá. O STF está dando bola. Pois o Gilmar mesmo não decidiu um negócio no escritório da mulher dele lá. Claro, aquela desembargadora lá que o filho tinha levado 150 quilos de maconha. Filho de uma desembargadora lá que o processo tem um outro desembargador sentado em cima do processo. Fuzis, pistolas, tudo. Não, os dois mandados dele foram suspensos. Pois é. Essa então, assim, frase sabe? eu adorei. Sentado em cima do processo. Só no Brasil. Mas não, mas isso a gente não mas é verdade. Leva papel higiênico. Não, é que quando o juiz senta em cima do processo, pode esquecer, meu filho. Vai passar trilho, mas isso eles são os e vezeiros de fazer. Mas aqui, no STF, alguém lembra do julgamento do Mensalão? Julgamento do Mensalão, o ministro Aires Britter, presidente do STF,
e o relator do mensalão era o ministro Joaquim Barbosa. E o revisor era o Ricardo Lewandowski. O Joaquim Barbosa fez o relatório dele e o revisor... O Ricardo Lewandowski sentou em cima do processo. Sentou, Chicão. Com todas as letras. Sentou em cima do processo. Ele teve que ser advertido pelo ministro Aires Brito, que disse, olha, se o senhor não entregar o seu relatório, a sua revisão, nós vamos julgar de qualquer maneira. Porque o Lewandowski sentou em cima do processo. Então, isso é uma coisa que também é preciso se rever no Brasil. Ah, pois é, tem muito processo e pouco juiz para julgar. Sim, claro, é só pagar menos, onde tem um juiz dá para botar 2, né? Exatamente. Agora, falando em pagar menos, foi uma das coisas que eu falei no início do programa, entre as soluções que o presidente Michel Temer está buscando para resolver os problemas do país, e ele acha que é candidato a Miss Simpatia, ele acha que vai ganhar, provavelmente, a faixa de Miss Simpatia, né? Que ele quer fazer o PDV e tal. Jornada de trabalho pode ser reduzida até pela metade, com corte de salário. Oi? Gostei da tua risada. Não, porque Magda... O objetivo é diminuir gastos diante da fragilidade nas contas públicas. Mas com que cara deslavada tu vai fazer isso? Vocês roubaram o nosso dinheiro, agora querem que a gente ganhe menos. Não dá. Que isso, gente? O PDV que o governo federal está propondo, o funcionalismo federal, é consequência de irresponsabilidades cometidas também pelo governo do PT. Eles engordaram o diário oficial. Pode ser, mas não... Eles engordaram o diário oficial. Adianta. Então, assim, ó, o que eles querem? Agora eles querem murchar. Tá, mas uma eles não máquina têm cara para paquidérmica. fazer isso. Sim. Esse que eu estou dizendo. Mas, Magda, ninguém é bobo. Pensa bem, você é funcionária pública federal. Não tem aquele cara pra empreguinho fazer isso. bacana, ganhando bem, aposentadoria integral no final toda... Você vai aceitar PDV? Por quê? Plano de Temer demissão voluntária. O Temer falando em arrebentar com a Previdência Social, com a Mas é isso que eu aposentadoria. quero dizer, com que E aí, cara? o governo quer fazer PDV. Quem é que vai ser? Só se for Mas é boca isso que eu aberta estou mesmo. dizendo. Pode ter sido o PT, pode ser a mãe Joana, o pai da mãe Joana, mas com que cara ele tem de propor para as pessoas algum sacrifício, Gustavo? A cara de pau não falta, né? Cara de pau não falta. Não, e na verdade, esse plano de demissão voluntária é o seguinte. O ministro disse, não, nós vamos tentar reduzir um pouquinho a folha de pagamento, que está muito pesada. Isso aí é uma conta que o PT deixou para a gente pagar. Engordou o diário oficial, a companheirada se empregou tudo. Hoje está cupinizada a máquina pública de um jeito assim assustador. Você acha petismo em tudo que é setor da máquina pública. Sindicatos, essa coisa, está tudo tomado. Então, assim, o que aconteceu? O governo agora quer reduzir essa máquina. Só que, quem é, eu pergunto de sã consciência, o mesmo governo que está querendo patrocinar a destruição das aposentadorias do trabalhador brasileiro, da iniciativa privada, claro, da iniciativa privada, o mesmo governo está propondo isso, está propondo a funcionários públicos federais que têm garantia estatutária, que têm aposentadoria integral, está propondo a eles Quem vai aceitar pedir isso? demissão. Imagina. Ah, sério que com essa proposta eles acharam que alguém ia aceitar? Mas é isso que eu estou dizendo, com que cara que eles têm. Falando em dinheiro, a Jéssica deve ter notícias para nós aí falando do nosso Não dinheiro. tenho dinheiro. Não tem. Como não tem dinheiro? Mas Não tem tem notícia dinheiro. para a gente cuidar do dinheiro, né? Não tem. Tem. Pois é, Óbvio. então. Tem, principalmente para aquelas mulheres apaixonadas, Pois é, né, Magda? então, mulheres Aquelas mulheres carentes. carentes que Mulheres- caem no conto do vigário. Mulheres apaixonadas. Cadê o vigário? Mulheres carentes. A Magda já deu uma receita aqui. Não compra presente para namorado Parcelado. parcelado. Porque depois termina, na terceira Aí prestação, continua pagando. você tá chutando o carnê. Não, né? Não, e o cara tá passeando com a roupa que tu deu com outra. Com outra, é verdade. Dona Magda, É que, Deixa eu na lá, tem uma verdade, notícia dessa a data. notícia é que Eu vou amenizar agora um a pouco, tá pesado esse Receita programa. Federal resolveu alertar as mulheres sobre um golpe que anda Olha acontecendo só. muito lá no aeroporto de Guarulhos. O que acontece, né? Os estelionatários fazem perfis falsos no Facebook, né? Nas redes sociais, conhecem mulheres e aí vão conquistando aquele xalalá de sempre, Né? Que a gente conhece. conquistam, dizem que estão apaixonados pelas mulheres e aí as mulheres estão lá de 4. Aí o que acontece? Eles
Dizem, isso homens dos Estados Unidos, de outros países, né? E aí eles dizem que Isso daqui a gente já conhece, de frente para trás, de trás para frente. Aí o que eles dizem? Eles dizem que vão enviar presentes para essa mulher. Vamos enviar presentes. Só que aí o que acontece? Os presentes são barrados na alfândega. E as mulheres, eles dizem, né, que como os produtos estão barrados, elas são obrigadas a depositar um dinheiro numa conta para que eles possam liberar, né, estes produtos, estes presentes. E muitas mulheres caem nesse continho e acabam liberando uma graninha, às vezes a única graninha que tem na sua poupança. É uma sacanagem, tem que ser muito jeca não, pra mas cair num golpe assim, ó... desse, né? E Fala pior sério. é que tem. Tem muita mulher que cai nesse cai, né? Tem gente que cai ainda no conto do bilhete. A gente acha que isso não existe, E mas aquele da joalheria que eu ensinei na sexta-feira aqui, é legal? não me lembro. Aquele da joalheria que a gente vai na sexta-feira, na joalheria à noite, num shopping bacana. Com Ah, tá. Devolve depois? Entra numa joalheria bem luxuosa, ao lado daquela namorada que você está assediando há um bom tempo e nada. Olha que vigarista E originário. aí pede. Não me conta. Aí vira para ela e diz assim: amor, queria presentear algo do tamanho da sua beleza, mas eu não tenho condições. Então eu queria que você escolhesse um presente de no máximo 20 mil. Só isso, bem. Aí ela escolhe aquela correntinha bacana que deu 21.800. Ele diz: não tem problema, a sua beleza vale isso. E dá o cartão de crédito pro atendente. Claro que o cartão de crédito fim vai de dar semana, né? Sexta-feira à noite. semana. Cartão de crédito deu na Só trave. vai liberar. Voltou o vendedor todo constrangido. Olha, acho que tem um problema no seu cartão. Não tem problema. Faz assim, eu vou fazer um cheque para você. Você, por favor, me entrega Mas essa você trabalha joia. nessa joalheria, eu mando te prender. Na segunda-feira, o senhor entrega essa joia, compensa o cheque, na segunda-feira o senhor entrega o Olha que endereço. isso é ensinamento, hein? Mas ele já contou essa história aqui. Eu não me lembro. Meu amor. E aí a cara é Meu tão amor, deslavada não. que ele tá contando pela segunda Não, vez aí essa ele história. vira, aí bem Segunda cara de vez pau, que ele conta vira a para a história. namorada e diz assim: amor, qual é o seu endereço? Por favor, o senhor entrega segunda-feira nesse endereço, estou fazendo cheque aqui, 21.800, né? Tá bom. Tá aqui, o senhor entrega, qual é o seu endereço, amor? Vitorino não conta Entrega nada nesse de endereço, 80. muito bem. Nada. Na segunda-feira de manhã, toca o telefone na casa do malandro. O vendedor: olha, deu um probleminha com o seu cheque. Ele disse: não, Agora não precisa mais. precisa, pode rasgar o cheque e cancelar a compra. O que eu já queria, eu já ganhei. Contando que alguém é Loki que vai te dar adiantado, né? Segunda vez que ele conta essa pior história. que É, bobagem. Agora, Mas se essa história, Jeca, porque a Jéssica contou que um golpe Jeca, né? Não, mas É um golpe Eles Jéssica. estão chamando Eles de caem, a é por isso que as pessoas Não, querem. querido, A Receita Federal, ela fala que o nome do golpe é golpe do amor ou golpe Dom Juan. E as caixas vêm vazias? Ou vem com produto? Nem vem, Não, nem vem vem caixa. produto, não tem produto. não vem nada. Os caras, como é que cai? Só querem o dinheiro. Tu que acha que a caixa vem, ó. Os É assim que caras caem. mandam as Não tem encomendas. presentinho. E aí ele alega que tá preso na alfândega e pede pra elas depositarem uma graninha pra liberar. Vaca, assim, esses boca aberta. Não como tem tu aí. presente nenhum, é tudo balela. Uma dinamarquesa de 1,90 m, assim. Tá, Gustavo, vamos falar de novo. 600 ml, Chiclete, cada Tomem lado. cuidado, homens também caem. podem cair Também podem cair. desse Sim, golpezinho, senhor Mário né? Barcelos. Eu quero dar os parabéns ao príncipe William. Numa época em que se vê os filhos e filhas tão separados de sua mãe, dos seus pais. Que amor, né? E o que ele fez eu achei espetacular. O príncipe William, todos os dias, quando vai colocar os seus filhos, o príncipe George e a princesa Ai, meu Charlotte, na cama para dormir, o que ele faz? Ele fala da mãe dele, da princesa Diana. E fala com aquele carinho de um filho que amava a sua mãe. Ele tinha 15 anos quando ela teve aquele acidente de carro lá em Paris e ela morreu. Então ele diz o seguinte: eu não quero que eles esqueçam da minha mãe, que foi maravilhosa. E eu lembro a eles que eles tiveram outra avó, além da avó, da mãe da Kate. Da Kate, né? Eles têm essa outra avó que iria amá-los. Eu achei tão bonito isso que eu até guardei a notícia para registrar aqui. Numa época em que filhos e filhas defenestram mãe e pai,
um homem que Ou vai esquecem, né? Mário Barcelos. Eu fico emocionado com isso, Mário porque eu Barcelos, acho maravilhoso. eu te amo com todas as forças do meu coração. Eu tenho uma profunda admiração por ti, pela pessoa maravilhosa, bondosa, Vem chumbo. bondosa, generosa, culta que tu és. Mas não seja inocente. Eles são filhos netos da Lady Di. O mundo vai contar para eles quem ela foi. Então ele tem que, desde cedo, também ir contando quem era a avó deles, Marmi. Mas eu achei Mas é que maravilhoso. nada. É lindo, Pais, né, os próprios é filhos lindo, dela, mas não tem acontece como essa eles não história. crescerem sabendo quem foi a avó deles. Impossível, o mundo contará. Claro, e desde sempre. Não, mas também é lindo, Não, claro. E é inegável e comovente a relação quase... Assim como eles vão saber que a família odiava, vão saber que a avó... A sogra. Que a avó... Lisa. Não, a avó... A vida das crianças. A Rainha Elizabeth. Posso continuar? É a avó... O pai traiu a avó traiu o pai, a avó foi defenestrada pela família porque estava com o egípcio. Tudo isso eles não sabem. Então deixa ele ir contando aos poucos, Mário. Não te ilude. É inegável a relação, acho que é transcendental a relação que o príncipe William e o príncipe Harry tinham com a princesa Diana. E eu gosto de acompanhar as histórias e os bastidores e a vida da família real britânica, e está sendo preparado um grande documentário pela BBC de Londres dos 20 anos da morte da princesa Diana. Agora em agosto, e quem está sendo fundamental para contar essa história nesse documentário, que mais do que falar da morte, falar da vida da Lady Di, são os filhos, o Harry e o William. O William, que tinha 15 anos quando a princesa Diana morreu, o Harry 13, e eles não puderam chorar no funeral da mãe, porque a rainha disse que um futuro rei, jamais chora diante dos seus. Que tristeza, né? Ela com 90 anos, era uma mentalidade daquela época. Ela está passando a cultura dela. A cultura da Rainha Elizabeth era essa, né? Agora, sei lá o que vai Quantos acontecer. anos ela está agora? Não, mais de 90. A minha garganta Tá fazendo indo pro hora extra brejo. na Terra, né? Agora o príncipe Charles trocar a Lady Di pela aquela... Aquela mulher ali é um absurdo. Ué, Aquela mas mulher é um absurdo. ele gostava Mas dela. é um absurdo aquela mulher. Mas ele tanto ele gostava dela. e ele casou com ela. Aquela mulher considerada a mulher mais feia do Reino Unido. E o príncipe Ele é um Charles horror, apaixonado. Porque a rainha não deixou. Trocou uma das mais bonitas por uma das mais feias. A rainha não deixou ele casar com a Camila Parker ele Bowles. nunca se O separou da coração- Camila. Nunca. Nunca, ele sempre esteve com ela. Mesmo casado com a Diana. Agora esse é É a vitória do macho. amor, os dois. Eu Agora, acho uma bonita a coisa, relação dos esse dois. é macho. Dizem que o Quem encarar aquele crocodilo, Ai, que Isso é horror. verdade. Ele é muito bonito, né? esse é macho. Ele é lindo. Maravilhoso. Mas o status quo dele pode escolher a mulher no que ele quiser no mundo. Mas olha que legal. Aquele É esse caminhão que é. ali. Você A mulher é um horror. É um Chicão horror. Tofani não olha conteúdo. Não, Ele mas é aquela brasileiro. mulher tem conteúdo grande. Ele olha só rótulo. Aquilo A mulher é bonita, só uma mulher bonita. gosta de conteúdo é programador. Não tem conteúdo. Aquela mulher é muito feia, não tem nada bonito. Mas nada. Como é que você conhece ela? Eu vi uma foto numa casa espanhola de um paparazzi que bateu em Marbella, ela de longe, numa tele 2000, ele bateu até uma tele com Ela de tripé. biquíni? Não existe aquilo ali, cara. Não existe. Aquilo ali parece que é uma massa de goma arábica ali. É uma coisa horrorosa. Imagina o ebó que ela fez. Não, eu acho que foi 10 Pauliva lá para ganhar o cara. Não sei. Tu imagina o ebó que ela fez. Falando nisso, mas... Mulher feia não tem. Não, Não, mas isso é demais de feia. Tem mulher feia que passa, mas ela não tem nada Mas bonito. é que ela não é feia. Ela é horrorosa. A mulher é feia, mas tem uma perna bonita, tem um olho bonito, ela não tem nada, nem o dedo do pé bonito. Tem alguma coisa que se salva, né? Não Ela é tem muito nada. feia. Não, eu acho que chamar de feia ofende as mulheres feias. Mas, dona Magda, Fale, seu Chicão aqui um beijão para nossa querida Karina Cartomante, que ela mandou um WhatsApp aqui, perguntou, Chicão, que óculos é esse aqui? Esse aqui é um óculos que não existe mais, é um óculos retrô, que a Natan fazia na década de 90, te lembra da Natan? Que é uma cópia do Principalmente da Félix. Fátima, da Natan. O Félix era um cara, era um oculista que tinha no centro, que ele fazia os óculos pro Jaime Renato, pros Playboy daquela época, óculos degradê sobreposto. Uma coisa assim, que a Gisele Bündchen até fez alguns parecidos com quando a Natan patrocinava ela. É lindo esse óculos, maravilhoso. Falando em óculos lindo, maravilhoso, falando em coisas lindas, maravilhosas,
O friozinho, vocês acham que ele já foi? Não foi, porque agora a gente tem todas as estações no mesmo dia. Então, mais do que nunca, a gente tem que se cuidar. E com esse tempo assim, que à noite a gente tem que ficar bem aquecidinho, porque o friozinho tá aí, tá juntinho da gente, a gente continua com aquela vontade de ficar um pouquinho de mais tempo na nossa caminha. Eu tenho sempre uma ótima dica para você aproveitar o máximo prazer, que é ficar na cama. Ou seja, um colchão novo da Sleep Shop, exatamente isso. Eu comprei o meu, vocês sabem, eu tenho dito aqui, quando eu atribuo algumas coisas e tal, alguém sempre me diz assim, que junto às coisas boas da minha vida está o fato de eu ter comprado um colchão novo e a minha vida ter mudado depois disso. Acordo todos os dias com mais disposição, mais relaxada, meu olho não fica mais tão inchado como ficava antes, quando eu tinha uma noite ruim de sono, porque depois de uma bela noite de sono num colchão da Sleep Shop, a vida é outra. Faz o seguinte, dá uma passadinha na Sleep Shop, que fica na 24 de outubro, no número 1363. Lá você vai encontrar o Rogério e a Denise. Eles são uma dupla maravilhosa, queridos, simpáticos, bonitos os dois, atendem a gente com todo carinho, indicam o colchão mais adequado para você ter essas noites de rei ou de rainha, né? Depois é só você aproveitar. Você vai ver a diferença realmente que faz para a saúde do seu corpo e para a qualidade do seu sono, a escolha de ter um bom colchão. E eu sempre digo, né? Aproveita, compra um bom travesseiro também. Depois que, e olha que eu achava que eu tinha o melhor travesseiro, que era não sei o que, não sei o que da onde, não sei o que é nada. Eles têm um travesseiro lá maravilhoso, que também você tem que provar o travesseiro, experimentar o que fica mais adequado para a sua altura, para o seu jeito de dormir. Passa ali na Sleep Shop ou liga para o 3330 1592. Se você não for de Porto Alegre, use o prefixo 51. Fala com eles e peça o colchão da Mag, da Beatriz, para o seu jeitinho ali, para o seu tamanho. E seja feliz como eu. Você merece dormir tão bem como eu durmo sempre. Um colchão da Sleep Shop. Cris Bart, como é que está o nosso WhatsApp, hein? O nosso WhatsApp estão pedindo o telefone da cartomante do Chicão. Ó. Bom, o Chicão fala no nome dela, chove pedido para Algumas pessoas gostam de cartomante, principalmente procuram, ela me disse que as pessoas procuram mais questões afetivas de amor. É? Não é por causa de dinheiro, é interessante isso aí, né? Sabe que eu tenho medo? O quê? Ah, vai que eu vou aí, tiro umas cartas que eu vou... Ele diz coisa que não bater quer. as bolas pode no mês que Pode vem. ser. Dá um medo. Não tem essa precisão. Mas vai que... Que tu pode casar mês que vem, né? Ah, isso tem- já não se sabe, né? Tem uma situação pessoal aqui para ser tratada com o Chicão. Foi no telespectador, o Adriano da Silva mandou pro Chicão. Mas pode tratar assim no ar? Eu acho que sim, para descontrair. Tinha 2 namoradas, Chicão. O cara tinha duas. Tinha 2. Uma oficial e outra não oficial. Não sei, ele A não regra é... Não, vai adivinhar ou vai deixar ela de Ele tem 2 namoradas, ele tinha 2 namoradas. Uma descobriu, caiu a casa. Ele quer saber o que tu faria no lugar dele. Eu, no teu lugar, eu faria o seguinte. Isso é uma coisa normal na vida, todos nós temos namorada. Tem a namorada oficial e a namorada backup, se chama. Deixa eu falar. É a segunda namorada. A segunda namorada sempre tem que saber da existência da primeira. A primeira não pode saber nunca da existência da segunda. Se, no teu caso, a primeira namorada, ou entre aspas, oficial, descobriu, tu bailou. Abraça a segunda, que é o que tem. Se a segunda descobriu e a casa caiu, detona a segunda. Ela sempre foi a piloto número 2 da equipe. Se você vê a Mercedes na Fórmula 1, ela não vai ser campeã com o Bottas, vai ser com o Lewis Hamilton. A Ferrari na Fórmula 1 vai ser campeã com o Vettel, nunca com o Raikkonen. Como tudo na vida, tem o número 1 e o 2. E a mulher tem a namorada backup e a namorada oficial. Então, se for a oficial... abraça backup. Se for a backup, troca de backup. E se o camarada for namorado número 2? Deixa ele. É uma realidade. Não. Escolher backup, isso é um absurdo. Tu pode estar sendo backup e não está sabendo. Mas o telespectador pediu o conselho do Chicão. Eu falei de uma forma Ele tá falando pro cara lá, não é que é pra ti. Como é que é o nome do telespectador? Ah, não vai xingar o telespectador. Vou deixa xingar ele. sim, tá fazendo errado. Tenha uma que você ama, que você respeite. E não duas. É que nem tu tem um carro. Não pediram minha opinião, mas eu preciso dar em defesa das mulheres. tem que- Pelo amor de Deus, as mulheres não são produtos. Ela pode ser
backup não está sabendo. Eu acho como isso o homem importante. pode ser corno, Olha, não tá sabendo. olha o nosso Santinho lá, fala Santinho. Eu acho isso olha importante. lá, ele até fechou a bola dele. O homem ter uma mulher que ele Que ame, casinha que ele jardinária. idolatre, que ele goste. Isso mesmo. O homem ter uma mulher que seja intensa, que seja fogosa. O homem ter uma mulher inteligente. Tu estás falando da mesma O homem ter uma mulher. Tu estás falando da mesma mulher, não de três diferentes. O homem e mulher. Cara, tu acredita? O homem ter uma mulher inteligente que ele possa conversar. essa mulher, hein? Não, eu O não homem posso tem- acreditar que ele está falando. Um homem ter uma mulher que seja uma boa companhia. Isso é muito legal. Ela essa acredita, importância. Magda, não é? Sim, importante que uma não acredita. conheça a outra. E a mulher fogosa? Gigi, a mulher Sim, fogosa mas o importante é que uma- foi péssimo, amigo. Foi péssimo, gente. Sim, mas tem que ser fogosa. Vai querer o quê? Uma boneca inflável? Tá, agora falando Senão o sério, Chicão que disse Presta que uma atenção, boneca inflável é mais presta barato. atenção. Fiquem quietos. Olha só, a Ana Araceli de Lajeado, ela quer saber. Quem deve tomar frente numa suposta intervenção militar? Como se dá uma intervenção militar? Como se daria? O Vitorino pode até explicar melhor, porque politicamente ele talvez seja a pessoa mais graduada aqui da bancada. Pelo que eu sei, uma intervenção militar é tomada numa ação conjunta das Forças Armadas, que é a Aeronáutica, que é a Marinha e que é o Exército. Mas não Os tem três líder. representantes se juntam e mandam, normalmente manda-se um comunicado para o Congresso e para o Senado e para o Presidente da República, dizendo que essas instituições quebraram a Constituição, blá, 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 não tem mais o apoio militar. Significa, entre aspas, sai. É assim que se faz uma intervenção branda. Agora tem uma intervenção violenta que não foi não é eu isso que se propõe. E nem sequer. Nem se quer, porque... Agora esses caras são tão cara de pau que são capazes de não sair. Olha aqui, ó, o Vitor Claro que não Prestes... sai. Só na marca. Claro que não. Mas, Chicão, Não com existe ordem nada judicial, eles não pacífico, saem, gente. Não sai, esses caras só na marca. Eles só vão sair com o urutu espetado de baioneta. Me Exatamente, tem razão. deixe, por gentileza, fazer a comunicação dos nossos telespectadores. Boa noite, bancada. Geralmente, na minha folga, assisto muito a Rede Pampa e posso afirmar, não existe emissora mais democrática. Eu fiquei quieta enquanto vocês falavam. Agora vocês fiquem quietos quando os telespectadores estão se manifestando. Passa a Sônia Abraão, vem o programa do Pai Pedro de Oxum, logo vem o Bispo Formigoni, lá vem o debate, informação do jornal, atualidades. Isso sim é democracia, diz ele. Covardia. Para o conhecimento de todos... Aí, agora mudou completamente o assunto, Vera Menezes. Ari Fontoura, ator, foi assaltado por 8 homens. É o fim dos tempos, Maria. Tá, obrigado pela informação. E aí? O que eu vou fazer? Eu comecei a ler, não quis ser indelicada, né? Pois é, eu comecei a ler, mesmo, não quis ser indelicada. Mas sim, o que nós vamos fazer? Sinto muito. É aquelas mensagens bem organizadas. Eu não posso fazer nada, né? Parece as entrevistas do Maluf, lembra? comecei a Lembra, ler, Mário Marcelo? depois aí não podia As entrevistas parar. do Paulo Maluf, como é que era? Você perguntava sinto para ele, muito. prefeito, aquele viaduto lá que foi orçado em 2 bilhões e custou 4 bilhões e 800, e aí o Maluf entrava dizendo assim, a comunidade que cerca aquele viaduto. O Mário que sabe imitar. Comunidade que Quem cerca que aquele dizia isso? viaduto. Tá com calor, Mário? Precisa de uma atenção do poder público. E essa comunidade recebeu, porque o viaduto vai trazer 4 linhas novas. Ele respondia, ele dava uma resposta, 15 minutos, não respondia o que você perguntou. Sim, Tá, Maluf então era vamos lá. campeão Elas E aí vocês estão cansavam fazendo de conta tanto que eu que não deixavam pedi licença passar. para reler os e-mails. Queria saber da Magda, até quando as empresas vão cobrir gastos pessoais antes do primeiro mês de contratação? Magda, teu cabelinho de Joãozinho tá tão bonitinho. Gostou? Gostei, ficou legal. Que amor. Bernardo Frison. Responda. É engraçado, ele elogia, eu fico quieto. Eu elogio, ele não Não vai gosta. responder. Mas eu agradeci. Não, mas ele ficou bravo que eu elogiei você. Tem a autoridade máxima daqui, tem um advogado, tem um doutor. Muito obrigada. O Bernardo, eu não sei, a reforma trabalhista muda isso? O que muda? Que Eu tava vão pensando- cobrir os gastos pessoais antes do primeiro mês de contratação. Não. Não vai mudar isso, Esse né? negócio meio assim, meio, sabe? Estão colocando coisas nessa reforma que não tem, estão tirando coisas da reforma que tem. Então... Pois é, tá meio, Bernardo, eu não sei te dizer. Gente, assim, ó, entre no acesso www.planalto.gov.br/reforma trabalhista. Entra e lê toda a lei, todo o dispositivo, o que mudou, o que não mudou, lê tudo lá.
e não vá atrás de boato na internet. Tem um negócio... Tenha calma, né? Tem um negócio na internet aí agora, por exemplo, uma Ferrari dourada. Aquilo é boato, aquilo é uma mentira. Bobagem, aquilo é uma bobagem. Não é Não o filho do Lula. Não é Lulinha, não é nada, nem parecida. Aquilo é boato, já foi mostrado, já foi desmentido. Aquela Ferrari dourada é de um armador, turco. O próprio vídeo mostra o cassino de Monte Carlo. Aquele vídeo foi feito na saída de um prédio ao lado do cassino. Quando ele sai assim, passa em frente ao cassino de Monte Carlo. Mas as pessoas adoram acreditar. E outra coisa, aquela Ferrari é velha. Vai ser dourada? É uma 2009, é uma 545. Não, 2009 é velha. É velha, Ferrari é velha. Ferrari com 2 anos bota Dona Magda. Sim, senhor Mário Barcelos. Eu quero falar um pouco do hinduísmo. Então vamos falar do hinduísmo. A tríade do hinduísmo. Shiva, o outro nome é Brahma. Vishnu e Brahma. Eu li isso aí. O que acontece? O que acontece? Um líder hindu quer que se retire o nome da cerveja Brahma. Brahma, né? Porque isto é uma cinte contra um dos deuses, né? Vocês sabem que o hinduísmo tem mais de 1 bilhão de adeptos no mundo inteiro, principalmente na Índia. Mas, Mário, eu acho que é um pouco milhões. tarde para ele resolver se revoltar contra isso. Mas acontece que a Brahma é internacional hoje, né? Hoje a Brahma é uma das maiores empresas do mundo, a Ambev e tal, tem outras empresas, a Budweiser, a grafia é exatamente a mesma coisa. São três deuses e esse líder, pelo amor de Deus, tire o nome, que isso aí é um desagravo e tal, etc. Mas se criou. Eu tenho a impressão que quanto mais falarem, mais vão tomar cerveja Brahma. Claro. É isso aí. Emilson Almeida, obrigada pelo elogio. Dá um beijo da tua esposa. Se fosse com o Islão, realmente a sede da Ambev já tinha sido bombardeada no Brasil. Imagina uma cerveja com o nome Alá. Mas pelo amor de Deus, não existe. Mas nome de Deus. O povo indiano, ele é um povo pacífico. É verdade. Cara, não tem é um budista lá dos Estados Unidos que está gerando polêmica, né? É um budista que só viaja de jato particular, o cara é muito rico, anda com aquelas vestes, coisa e tal, e está gerando muita discussão na religião, porque ele demonstra uma riqueza externa, um modus viventes, que contraria completamente. Siddhartha Gautama era filho de rico e ficou absolutamente pobre e saiu a caminhar. Muita polêmica. E esse líder budista lá, o cara só anda de jato particular e mostraram ele num restaurante comendo lá, tomando champanhe, coisa e tal. Por que não pode ter coisa errada também? Tem fotos na internet. Sim, o budismo. O ser humano está sujeito a erros, né? Mas tem uns que erram demais, né? Uns erram mais, outros erram menos. Impressionante, Vitorino, o salário que o PSG ofereceu para o Neymar. Nem piloto de Fórmula 1. Mas ele não vai. 30 milhões de euros por ano, só não dá isso? Será que ele não vai? Mas ele não vai, eu acho que ele não vai. Sabe quanto tá isso em real? Todos. Não tem noção. Eu acho que ele está fazendo um grande erro, se não for. Eu acho que é uma oportunidade profissional até de crescer. Mas agora eu e o Barcelona está perdendo um grande negócio também. Porque o Neymar é perfeitamente substituível. Mas nada está definido ainda. O Neymar está de férias. Né? Está nos Estados Unidos, na pré-temporada do Barcelona. Tá uma pressão grande, né, dos próprios jogadores do Barcelona. O Piqué publicou na página dele do Facebook que usou uma expressão em espanhol, eu não lembro qual é a expressão em espanhol, como quem diz, está resolvido, dando a entender de que o Neymar vai ficar no Barcelona. Pelo menos foi que os jornais espanhóis interpretaram hoje, de que o Neymar vai ficar, teria já garantido aos colegas que vai ficar. Agora, eu concordo com aquela tese Neymar do Chicão de que no Barcelona ele vai sempre ser mais coadjuvante do Messi e do Suárez. E no PSG ele ia ser um mito. O mito e o número 1 do mundo, ainda mais se ganhar uma Champions League. Ele entraria para a história. Na Espanha não, é mais um cara ali. Entre morar em Barcelona e Paris. Tudo igual, depende de quem tu vai morar. Não é tudo igual. O Neymar não tem esse problema. Neymar não tem esse problema, manda vir de jatinho. Ele tem jatinho. Paris preocupa por causa da violência, mas Paris é Paris. Mas Barcelona é uma belíssima cidade. É maravilhosa Barcelona. Quero mandar um abraço, inclusive, aqui à minha amiga Aline, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Rugby, que foi para a Europa jogar no rugby no Barcelona. Acho que agora ela pendurou as chuteiras. E ela era de onde? Mas tá de volta. Aqui de Porto Alegre, da seleção, jogou na Seleção Brasileira de Rugby. Para jogar
rugby. Isso, e aí foi para lá jogar, coisa e tal, e parece que voltou agora ao Brasil, enfim. Mas ela foi para Barcelona. E Barcelona é uma cidade linda. Maravilhosa. É linda. Pô, É uma Lisboa maior. Catedral de... Não. A Catedral de Barcelona é um sonho, Mário. Maravilhosa. É, espetacular. Gaudi, arte. A frase do Piquet. Mas Paris é Paris. Desculpe, eu sou conservador. Paris não existe. A Bom, foto dá pra que o Piquet comparar. postou com o Neymar e ele colocou a frase sequeda. Sequeda, quer dizer, ele fica, ou tá resolvido, tá ficado, já Você quer não ficará. Olha Ficará, aqui, ó, vamos voltar às notícias. Houve um comentário sobre o Ministério do Trabalho que suspenderia algumas ações de fiscalização dos trabalhos escravos e infantil. Porque agora o que mais se ouve falar é que falta recurso para qualquer coisa, né? E eles trataram de emitir uma nota nesse domingo agora. Governo federal? Sim. Ué, mas e os 5 bilhões que liberou para a turma dele? Mas nesse domingo eles disseram que não, que desde contingenciamento de verbas determinados pelo governo, vem fazendo gestões para readequar e tal, mas enfatizou que a importância dessas ações de fiscalização, esclareceu que as operações não serão afetadas, enfim, e eles disseram que dessa forma, se eles não vão fazer isso. Afirmou que o contingenciamento não afeta esse tipo de operação, né? O que o governo federal impediria que fosse comprado combustível, uma série de coisas, enfim, mas eles dizem que não, que eles não vão parar de fazer isso. A dona Suzy Dittenbach, nossa telespectadora, ela é maravilhosa, teve uma ideia genial. Chicão, ela achou alguém mais feia que a Camila Parker Bowles. Ai, que maravilha. Eu faço questão de passar a foto para você. Suzy, manda para o e-mail atualidades@pampa.com.br. Que aí eu posso... É a Duquesa de Alba. Quer que eu envie? Que está lá da Camila. Eu não sei se dá para enviar. Envia para o... Duquesa de Alba é espanhola, né? A Duquesa de Alba. Ai, não, é aquela que tem 130 anos, uma bem loira, assim. Dá uma olhadinha se essa coisinha, Mas querida. tá pegando uma pessoa anciã. Não, ela é anciã. Mas ela, que é a nobre, ou ela casou com o... Alba sei, mas em nobre, termos de eu não sei. feiura, Não, mas ela é. eu acho que eu e o Chicão fomos A pessoa derrubados. aqui tá mumificada. Tadinha dela, né? Eu acho que eu e o Chicão fomos derrubados pela dona Suzy. A dona Suzy mandou uma foto. Não, e mandou a dona Suzy ao lado, da Camila ao comparar. lado da Pra Camila. comparar. Ela tá gatinha. A Camila olha, virou Gisele Bündchen. Pegável. Tadinha da Camila, né? Além de ser feinha, A ela ainda Camila é ficou maravilhosa. Agora, o que me deu um... Não. O que me deu uma certa tristeza foi Dinheiro dela. ler o que o Joesley Batista disse. Incrível que ele fez. Ele rompeu, a manchete é de que ele rompeu o seu silêncio depois de quase 70 dias da sua delação premiada, né? E definiu o vazamento da sua delação como o dia do seu renascimento. É abusado esse homem, né? É muito. E aí, a notícia na íntegra está no osul.com.br, mas e até o osul.com.br publica aqui a foto dele, né? E publica um trecho do seu depoimento, a sua declaração. Ele afirma, né, que desde maio ele vive um turbilhão, o que inclui ainda a sua família, amigos e funcionários. Segundo ele, a data ficou marcada como o seu renascimento. E aí ele diz assim, uma parte só. 17 de maio de 2017, aniversário de 12 anos de um dos meus filhos, que deixaria a escola e sairia do país a meu pedido. Foi também o dia do meu renascimento. Senti-me um novo ser humano, com valores, entendimento e coragem, para romper com os elos inimagináveis de corrupção praticada pelas maiores autoridades do nosso país. Em vez de comemorar seu aniversário, minha filha... Era filho ou filha? De um dos meus filhos, tá? Ele não tinha dito. Minha filha juntou-se a milhões de brasileiros que tomavam conhecimento de episódios de embrulhar o estômago. Naquele dia vazou para a imprensa o conteúdo do acordo de colaboração premiada que havíamos assinado com a Procuradoria-Geral da República. Confesso que minha reação foi de medo, preocupação e angústia. Afinal, uma semana
antes estiver em audiência no Supremo Tribunal Federal para cumprir os ritos necessários à homologação do acordo. Essa notícia que eu aguardava para junho veio de súbito por um vazamento na imprensa. Desde então, vivo num turbilhão para o qual são arrastados minha família, meus amigos e funcionários. Que cara de pau. Ai, né? Sociopata. Que cara de pau. Dá Que até pra ter turbilhão pena. é esse? Que turbilhão é esse que ele fala? E nós, brasileiros, como é que ficamos? Ele Mas, tá cada mas vez... Magda, ele está sendo honesto, um turbilhão. É, Vários bilhões. tá certo. Ele sabe? disse, eu andava, turbilhão. espalharam que eu andava na Quinta Avenida em Nova York, eu não estava na Quinta Avenida em Nova York, mas esse cara é ridículo. Ele estava na China. Ele, sei lá, tá fazendo negócio. Como é que um cara desse pode sair impune depois de tudo isso? E vai sair, inacreditável. vai sair, Mas vai já sair, está vai sair. impune. Já Já tá. está impune. É uma barbaridade que está acontecendo no Brasil. Dá uma revolta tão profunda. Quer dizer, o que vale? Isso aí, olha, A porque isso é pena um o cara falar em deboche, educação, né? educação, Isso é um deboche, educação. né? Mas que educação? O que adianta? Olha, sinceramente, tá difícil aguentar toda essa pressão que nós temos no Brasil, essa roubalheira que nós temos. Não tem um dia sequer que não apareça uma nova história. Sobre o senhor Sérgio Cabral, o pai dele, hoje um amigo meu me comunicou que o pai dele, o jornalista Sérgio Cabral, uma figura espetacular, ele está com mal de Alzheimer. E eu disse, que bom para ele. bom que ele não sabe o que porque ele tá justamente fazendo. isso que eu disse, Que bom. ele não sabe que ele tinha quantas vezes meu filho é o presidente da Alerj, dizia para mim, que orgulho eu tenho do meu filho, você não acha? Eu disse, claro, maravilhoso e tal. tristeza seria. E hoje, já pensou a vergonha que ele tem? O filho taxado de ladrão que é, né? Ladrão, corrupto, condenado, na cadeia e tudo mais. Diz que a sanha, a vontade desse camarada, desse Sérgio Cabral, de ganhar dinheiro era tão forte que ele criava todos os artifícios possíveis para ganhar dinheiro, para pegar todo esse dinheiro agora e ir para a cadeia. A pergunta é, quanto tempo ele vai ficar na cadeia? Ele vai sair de lá. Isso é um baita negócio, ele fez. Mas ele tem que ficar um bom tempo, né? Tem algumas coisinhas, um telespectador mandou aqui a decisão do ilustre desembargador lá, que soltou a filha do presidente, o filho da presidente do tribunal. O rapaz foi preso com mais de 100 quilos 150, para ser mais preciso. Metralhadora, revolta, Aí soltou para ele ir para uma clínica se tratar. Porque ele é Aí não é drogado. traficante, ele é drogadito, Ele é coitadinho. dependente. Mas Que é isso, gente? Você estimula, sabe o quê? O tráfico. Não, o judiciário brasileiro, a imagem do judiciário brasileiro hoje está no fundo do poço. E quando alguém perde a confiança na justiça, Acabou. é porque a coisa está feia. Engraçado, a Lava Jato pegou o legislativo, pegou o executivo, mas não passa no judiciário, né? Parece que ela travou ali, está batendo. E alguém tem dúvida que tem sentenças vendidas no Brasil? Alguém tem dúvida que decisões absurdas aí são carregadas de fortunas em contas numeradas fora do país? Para! E falando em fora do país, eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou pelo povo, né? Mas eu achei bem estranho, assim. Voto em ti. Eu também voto em ti, você Então. já declarou que é candidato. Sou pelo povo. Já que se declarou? Não me candidato, não. Mas 3 partidos do Brasil assinaram apoio a Nicolás Maduro. PT, PCdoB e PDT. Como assim? PDT também. O Brizola se virou na tumba agora. Pois então, Coitado do Brizola. estão apoiando Não o consegue nem presidente morrer da em paz. Venezuela. O que esse E morreu o esse filho do Carlos Brizola Duque fez hoje, com o hein? partido dele? Dá uma O filho, tristeza. tinha um Se filho reviram. O arquiteto. morreu. O que será que eles estão querendo com O que isso? o Carlos Duque fez com o 61 anos, PDT, 62, transformou o PDT num apêndice do PT. Um apêndice, né? O filho do Brizola. Acho que ele morreu. Não, parece câncer, tinha problema de câncer. Fazendeiro, perto de Santa Maria, conheci. Tinha um problema de câncer, um pouco mais de 60 anos e foi a óbito hoje, né? Isso aí. Aí a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela fez um discurso. Isso foi um evento que aconteceu lá na Nicarágua, 23º encontro do Fórum de São Paulo. E aí ela disse que
o PT está em apoio e solidariedade, né, apoiando o presidente da Venezuela. E ela disse que tudo isso frente à violência ofensiva da direita contra o governo da Venezuela. Agora, aquele bando de gente que morreu pedindo liberdade, 90 pessoas Agora, pedindo uma coisa, seus direitos. É bom que as pessoas saibam o que é o PT, né? Que a Jéssica falou. É bom que saibam o que é. Votar no PT... Não dá pra entender, né? Não tem explicação. Falando A Venezuela não tem papel higiênico, pessoal. E esses caras do PT não estão tem comida. apoiando Maduro. Isso é um deboche para nós. É um ditador. Ai, que saudade É do uma cara de DOPS, que pau. saudade daquela gente. Meu tio, tenente-coronel, um tanto de participar do COI, DOPS e do SNI. Naquela época era pau de arara nesses caras aí. Olha só, O falando povo sobre feliz. intervenção militar, um militar aqui, não sei se eu digo o nome dele. Não, acho que não, Vou dizer. é bom. Ele mandou a mensagem assim, ó, sou militar da reserva. A Constituição rege a legitimidade da intervenção militar. O povo precisa se levantar em massa e ir para a frente dos quartéis, exigir que as Forças Armadas defendam as instituições, até que novas eleições sejam marcadas. Sem o povo agir, a intervenção militar é ilegal. Então está na hora do povo fazer um abaixo-assinado e ir para frente dos quartéis. É isso aí. É a saída. É porque do jeito que tá... Não dá mais, cara. Maduro virou o herói agora aqui do Brasil. Maduro. Agora, Mas imagina se o Lula ganhar a eleição, o PT apoiando o Maduro. Não Olha a existe essa esculhambação que vai possibilidade ficar. do Lula ganhar. Ô, Vitorino, Tem a possibilidade. Tem, Vai ter. Magda, o tem. Lula deu uma entrevista e ele disse que o PT vai atuar de maneira separada nas eleições. O que ele quis dizer com isso? Separado? Vai ser, sei lá, vai ser não descoisa com coisa. uma candidatura única, somente com apoio, não vai querer apoio de outros partidos, vai ser sozinho, só o PT. Só o PT, é isso aí. Eles querem uma candidatura pura, como se diz, é pura, né? Não vai ter mais apoio de ninguém, eles não querem apoio de Sim, eles ninguém não do querem PT. mais se juntar com ninguém. Não, porque eles o agora estão PMDB querendo Tá bom, tá bom. O culpado é o PMDB. Tá bom, agora o culpado Não, é o mas PMDB. segundo o Lula, culpados são os empresários. Eles que inventaram a propina para comprometer os políticos. Coitadinho. E os políticos que aceitam a propina. Você é que nem a mulher backup. A culpa é do motel, não é dela. Não volta nesse assunto, por favor. Nada a ver. Nada a ver Ficou tão falar de atingido mulher nesse assunto? Não, nada a ver. É um assunto perigoso para as mulheres. Troca de assunto. Troca de Esses assunto. dois, olha, eu acho que vocês dois, nós vamos ter que marcar o encontro e vocês fora daqui. Só um Eles vão pouquinho. acabar juntos. Chicão Vão acabar Tufani juntos, é induzindo bom. os homens a terem duas mulheres, a terem mulher backup. Eu não posso Mas tudo aceitar que é homem isso. que é um sonho, imagina o sonho Uma do homem coisa é é ter você sonhar como com isso. backup. Uma coisa é sonhar com isso. Outra Não, é coisa verdade. é Eu não- se submeter a isso. Imagina- Fazer isso com as eu não mulheres. quero as isso, mulheres eu quero não esse merecem. Imagina um cara bem casado E uma depois da mulher Jéssica no fogosa. backup. Depois É um não sonho. sabe amor porque as mulheres verdadeiro. estão perdidas Uma mulher assim, né? fogosa, que Porque seja os homens má. começam essa loucura toda. Ai, Magda, por favor. Como é que, olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Alexandre de Oliveira Guedes. Bem violento. Dona Magda, a senhora hoje está sarcástica, hein? Muito bonito. Senhor Marli Barcelos falando emocionado e a senhora o desconstrói. Foi mesmo. Bem, diga-se, mas não, eu não desconstruí, eu dei a minha razão. versão. Eu dei a minha versão. É, um leve suel. Bem, diga, senhorita Jéssica, que ela está espetacular e linda. Abraço a todos da bancada. Chicão tem um... Quê? WZW e é maravilhoso. Tem, um WZW é maravilhoso. relógio Adoro, muito abraço a bacana. todos. Tá bom? Alemão. Como é que é o nome? WZW. Agora, dona Magda, eu tô Beijo lendo... pra você. Dona Magda, eu estou Obrigada. lendo duas biografias no mesmo livro, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt. E os dois tinham amantes. É, todo mundo Os tem. dois A tinham Jéssica é uma amantes. utopia. Ah, não, Os o dois... Marli, tu não, por eu favor. tô dizendo da Não biografia traga que eu tô essas histórias lendo. pra gente. Não, mas Eu acho que tem que os dois desconsiderar que a natureza tinham humana amantes. O que houve? Essa é a Parem. realidade. Não, estou só contando a história que os dois, o Franklin Delano Roosevelt e o senhor Winston Churchill, que além de tomar 1 litro de uísque por dia, O velhinho tinha mãe também? tinha diversas namoradas. se não ia ter. Ele sempre disse, eu adoro prevaricar. Prevaricar é bom. Prevaricar. Eu bebo, eu fumo e eu prevarico. E Prevarica é bom. e Que outra nome coisa- feio pra sacanagem, né? Não, mas ele era assim, com aquele bafo, sei lá, né? Tá, mas, Marli, São considerados os dois gênios, Tu né? estás lendo essas biografias, mas tu não concorda com isso. Ai, a Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá. Eu perguntei pro Na Marli. versão século Eu quero que o 21. Marli me responda. A Madre Teresa Sinceramente, é eu sexo. Tô ao lado Não da concorda, Jéssica. né, Marli? Se um camarada tem uma esposa maravilhosa, se ele é apaixonado pela sua
esposa. Se a sua esposa Mas é quer trocar apaixonada um por pouco ele. pra manter a relação. Mas não é trocar, rapaz. Trocar, então separa, vai embora, até logo, vamos nos divorciar. Isso vai aí. pra outra, Mas pra é que outra. tu deu um panorama de uma relação. Eu falei de duas Ideal. grandes personalidades. Né? Agora tem uns O presidente casamentos Roosevelt, lá aí. com 39 anos, teve poliomielite, não podia mais caminhar. Ele já estava apaixonado por outro. E o Churchill tinha uma secretária, depois arrumou uma outra namorada e assim por diante. Agora, a Eleanor Roosevelt estava olhando as fotografias dela. Que mão do boca, tá pegando a mesma Feia. mania do Vitorino de falar assim com a mão na boca. Feia. Quem fala assim? Tu e o Vitorino. Não. O microfone está aqui, a minha mão está aqui. Mas tu tava assim. Não, peraí um pouquinho. Tava, eu vi. Não, Todo mundo não, viu. como é que eu tava? Assim, com a mão assim na boca. Acho que tá espalhando. Olha o Marne. Ele Marne tem outro Fazendo por dentro. piadinha. Força do hábito. Marne não vale Não nada. vale. Ele tem outra por dentro, gente. Eu não. Sim, eu sim. não- Magda, você lembra os meses, todos os dias e data de aniversário. Parabéns para todos nós, então. Muito obrigado. Se depender de mim, eu vou indicar seu programa cada vez mais para as pessoas. Lógica Trabalhista, vocês são nota 1000. Obrigado de coração, Bernardo Frison de Santa Maria. Aniversariantes, rapidamente. Ah, foi aniversariante. Rapidamente. Primeiro aniversariante, Alexandre Mapai, autor dos Três Mosquiteiros. Antônio Cândido, imortal da Academia Brasileira de Letras. Meu querido amigo Jesse Valadão, Cafajeste, né? Ele adorava se chamar, se autodeterminar, denominar Cafajeste. O Mazola, campeão do mundo de 1958, foi um grande jogador brasileiro. Houve um problema, ele cometeu adultério na Itália e foi banido, pelo menos durante algum tempo. Linda Carter, a Mulher Maravilha, atriz americana. Jennifer Lopez, completando hoje 48 anos de idade. Lindíssima essa mulher, né? A Maria Casa Deval, atriz brasileira, também completando adoro essa 30 mulher. anos. Adoro o cabelo Lindíssima. São esses os aniversariantes de hoje, rapidamente. Obrigada, Magda, pelo abraço enviado sexta para minhas tias que estavam de aniversário. Ficaram nas nuvens. Abraço a todos vocês. Valeu, então, Manuel Azevedo. Eu quero mandar um beijo pra Marielle, que mandou mensagem aqui no Instagram, @JessicaWeberOficial, e pediu um beijo, que tá assistindo, adora todos nós. Muito obrigada pela audiência, viu? Beijo. Mas, dona Magda, Sim. dia 29 de agosto, Porto Alegre vai ter uma noite de Londres. O que vai acontecer? ser no hotel Clarity, o Quality ali no Parcão, a primeira vernissagem de um ensaio no artístico. Tu que vai ser o modelo. Sabe, que eu fiz. Tu vai ser o com modelo? o Antero Martins, é uma ideia minha, que eu fiz claro. E isso aí, nós estamos revivendo o estilo Helmut Newton na fotografia. Fotografia com arte. O ensaio está pronto, a fotografia tá Preto e pronta, branco? vai ser Preto e moldurado. branco? Fine art, tudo preto e branco. Como é que eu consigo o convite? Todo mundo vai ser convidado. Opa! Vai ter champanhe para todo mundo, comes e bebes, som, Boca no estilo livre. lounge. Inclusive vai ter jogo de cartas da Karina lá, entende, para quem Sério? quiser. Isso é uma festa muito bonita. O que será que Com ela diria manobrista, para o tudo. Vitorino? Ela viu tuas fotos Hein, já? ô? Não. Chicão, o que ela diria para o Vitorino? Não, mas ela gosta do Vitorino, ela queria até que Não, o qual é Vitorino que ela fosse diria lá, pra que nem ele? o pai Paulinho queria que O Vitorino Só que vai o Vitorino- casar um dia? Olha a difícil, carinha é muito dele. difícil, é muito difícil. Por quê? Porque o Vitorino é o seguinte, o Vitorino ele gosta de fechar grade. Uma mulher para segunda, uma para quarta, outra para sexta. Tá, assim, ó, em minha defesa, Que é? Pode complicar, eu quero dizer o seguinte, eu tenho muita dificuldade de ter relações paralelas, ao contrário do Chicão, quando ele falou, o homem tem... Não, nós estamos falando do homem grade. Normal, o homem normal. Homem grade. Não volta para aquele assunto que foi há um tempo atrás. Então eu não sou normal e nem tenho grade. Porque, primeiro, eu sou facilmente localizável. Todos os dias, 10 horas, 10 e meia da noite, eu estou na minha casa, dormindo quietinho. Isso não, pode seguir. Tu conta não é isso, para um isso, pouquinho. não Tu é conta isso para eles lá. Para nós, tu não vê quando eu tô conversando de cantinflas. Mas, gente, olha, pô, eu sou... Tu sabe que o Chicão, ele é boca de sacola. Então, ele fala o que ele fica sabendo. Se isso ele é diz verdade. que tu é homem, né, que tem grade, Tu faz grade. alguma coisa E a grade, verdadeira tem essa aí. ele é um fenômeno localizado, ele é o playboy da Zona Norte. O Chicão... Então ele opera só no Jardim Planalto, Jardim Não faz Vitória, concorrência para ninguém. não concorre, não vai para os bacanas. Vai da O ZN. Chicão... É GP. O Chicão tá tentando... GPA, garota de Porto Alegre. Não, GPA é o Ayrton Russo.
O Ayrton. Deixa o Ayrton que não tá difícil de Vai para a defender. cachoeirinha Alvorada. Parou. Ele chega lá com uma Mercedes Parou. 20 anos atrás, ele é o top. Não, ele tem feito umas Ele fez motinhas um lá em Viamão. upgrade? Não, ele ampliou. Parou. Vai pra Viamão. Ampliou o serviço para Viamão. Não, olha aqui, trabalho nós do- estamos do- discutindo do os da desnível casa, social, de aqui, ó. fora. Vamos deixar bem claro. Social. Tá, e o Playboy da ZN? Não, vamos deixar bem claro. Tá, vamos ao Playboy da ZN, conta. Não, mas eu não tenho essa, não. É que o Chicão está tentando destruir as raras possibilidades que eu estou negociando. Mas é que às vezes, Mas é que às vezes tu fica brabo. Tô tentando negociar Às vezes o fica bravo, ele fica bravo. Ele fica bravo. E ele tem uma mania, sabe? Mas a operação ZN é fácil, porque Não, tem o nosso todo mundo telespectador conversa. deve estar adorando A a mulher discussão. vai de táxi em casa, Mas, pô, ele chama a mulher delivery. Ela vai de táxi em casa, ele pediu pizza. É teleentrega. Mas isso quem faz é tu, não é ele. Teleentrega. Ele faz isso aí, agora tudo ele paga. Ela não faz isso. Vitorino não faz Gente, isso. eu vou... Teleentrega não dá. Eu vou falar pra você, o Chicão acaba de me deixar mais um ano encalhado. Só um ano. Vamos então agora voltar ao que interessa. Boa noite, amada e ilustre bancada. Olha, tem alguém que nos ama e nos acha ilustre. Obrigada, Silvio Mamarella. O Brasil viveu no passado um regime militar. Vamos voltar ao assunto que nós estamos tratando desde cedo no nosso programa. O que podemos fazer, o que pode ser feito, qual seria a solução? Então, o que diz o Silvio? No passado, um regime militar e não uma ditadura militar. Tínhamos segurança, saúde, educação. E nunca me proibiram de comprar um livro ou um disco. E reitero minha opinião. O que acabou com o Brasil foi a democracia. O brasileiro não estava e não está preparado para a liberdade. Confundem liberdade com libertinagem. O brasileiro... É verdade, né? O brasileiro tem que viver embaixo do cabresto da espada. Senão faz picaretagem. Democracia é bom, mas para um povo que tem educação, que sabe respeitar a liberdade do próximo. Assino com o relator, Silvio. Porque o que as pessoas não sabem é lidar com essa coisa de... Sabe, as pessoas se atrapalham, são abusadas e são picaretas. Tu tem toda a razão. Abusadas. Abusadas, é verdade. Aqui o Silvio já escreveu, acho que mais alguma coisa a respeito disso. Não, é que o Silvio já tinha escrito e eu não tinha lido. Tá, e é isso? Aí eu vou falar nesse programa? Aquele silêncio agora é para me Sim. dar uma bronca, né? Não é não. Não, mas eu tenho que dar uma bronca porque tem um negócio aí que está no horizonte que não pode se O concretizar. que não mais. pode? As negociações do governo do Estado do Rio Grande do Sul com o governo federal estão avançando. Então. E o secretário Feto disse que o Rio Grande do Sul pode assinar um acordo com o governo federal. Vamos entregar o quê? Não, Marni, olha só. Vamos entregar o quê? A coisa é tão séria. Eu já vou te mostrar aqui. A coisa é tão séria que parte desse acordo está a desistência do Estado do Rio Grande do Sul nas ações que tem no STF para pedir um acerto de contas, um encontro de contas. Ao longo dos últimos tempos, ao longo de décadas, o governo federal definiu de forma extracontratual os índices de reajuste da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Ela se tornou impagável. Ela é impagável. O Rio Grande do Sul está questionando isso, está questionando a Lei Candir. Sim. O Rio Grande do Sul tem uma série de ações no STF que quer rediscutir a dívida do nosso Estado, porque nós já pagamos 5 3 ou vezes 4, a nossa dívida. E aí, o governo Sartori agora está negociando para a gente assinar um acordo em que nós ganhamos um sprint de 3 anos, ou seja, por 3 anos não paga a parcela da dívida, e depois o próximo governador toma um tranco que não vai sentar por 10 anos. 20! Um tranco é bom. É, mas é verdade. Isso Cara, não senta. Chicão, olha aqui, ó. Não, isso é muito sério. Presta Isso é atenção. muito sério. Como é que você vai abrir mão de discutir um direito que você tem? Cabe, nesse caso, crime de responsabilidade do governador Sartori se ele assinar uma negociação isso. como essa. O Rio Grande do Sul não vai ter condição de disputar investimentos com ninguém. Isso é muito grave. Um Vai estado ser que já está amarrado, falido. vai ficar amarrado o Rio Grande do Sul, vai criar uma dívida impagável para o próximo Isso é muito governador. grave. Sabe? Para os próximos E ainda vai governadores. abrir mão de um direito que o Rio Grande do Sul tem que está discutindo na justiça. E o que é E pior é que, injustamente, né? que outros estados já ganharam. Sabe? Não pode assinar isso que está sendo proposto. É criminoso para o estado do Rio Grande do Sul. Governador Sartori, olha, a Procuradoria-Geral do Estado certamente vai avaliar isso. O senhor está sujeito a responder a uma ação por crime de responsabilidade. É muito sério.
Não se pode criar uma dívida impagável, não se pode prorrogar por uma negociação como essa, que vai estourar em outro governo, algo tão sério quanto é a dívida do Estado do Rio Grande Na do Sul. verdade, ele não pode fazer pior do que fizeram para ele, né? Sim, e o que ele pegou já foi grave. Sim, mas o que ele não pode é abrir mão da discussão judicial da nossa dívida, porque vai estar abrindo mão de um direito do povo do Estado do Rio Grande do Sul. É dinheiro que nós estamos discutindo porque tem sim irregularidades na dívida do Estado com a União. Todo mundo sabe que tem. Foi unilateral, tem reajustes com índices extracontratuais que não foram acordados, foram determinados de forma unilateral pelo governo federal e vai acumulando. Então não pode assinar um negócio desse, vai comprometer o futuro do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito sério. Eu peço aqui, governador, não faça isso, porque a Procuradoria-Geral do Estado certamente vai ter que apreciar isso com muito cuidado. Não se pode, assim como eu sou contra essa reforma da Previdência que vai destruir uma geração, não se pode arrebentar as finanças de um Estado por décadas por uma decisão impensada. Vitorino, o governador não poderia leiloar, veja bem o termo, leiloar a folha de pagamento do Banrisul? Mas eu acho o pessoal acha que dinheiro em caixa. Mas o Banrisul já é o dono da folha. Não, ainda não foi. Não, do município é que não foi ainda, mas que entra um dinheiro em caixa, não é? Entra um dinheiro. O problema todo foi o seguinte, a exemplo do que o PT fez lá em Brasília, o Tarso aqui também engordou o funcionalismo. Deu reajustes que não são suportados pela máquina pública e deu reajustes para quem não precisava, né? Porque os professores continuam ganhando uma merreca. É Você não estava morando aqui, né? Não, ele mora no Rio de Janeiro, mas ele tem os motivos também familiares para morar no Rio de Janeiro. Ele tem problemas familiares, Ele não se tem discute problemas mais. familiares, Ele está morando no Rio de Janeiro. Mudou com ele a De doença. cirurgia? Agora, Ele é educado. Vitorino, O Tarso é um cara educado. eu faço uma pergunta. A minha crítica é o gestor público. A todos vocês. Quantos governadores nós tivemos nos últimos anos? Que eu me lembro. Eu me lembro desde o Perac Barcelos, eu me lembro de todos aqueles da época da Revolução, os governadores que eram nomeados pelo presidente, pelo general-presidente da época e tal, etc, etc, etc. Mas os últimos governadores que nós tivemos no Rio Grande do Sul realmente foram péssimos. O governador Tarso Genro foi um dos piores governadores da história do Rio Grande do Sul. Esse senhor que está no governo do Estado, nada tenho contra ele, me parece uma pessoa doce, uma pessoa maravilhosa, não conheço pessoalmente, mas se for por esse caminho que o Vitorino traçou agora, ele vai colocar o Rio Grande do Sul na pior miséria que nós tivemos nesse estado. Vai ser uma debandada geral das empresas que já estão indo embora daqui há muitos e muitos anos em função deste acordo que foi feito. E querem entregar o Banrisul, querem entregar o Badejo, querem entregar tudo para o governo federal, para amortizar uma dívida que realmente não existe, né? Porque, pô, já pagou, quantas vezes já foi pago isso aí? Então, eu tenho a impressão que o governador, aconselhado pela Procuradoria-Geral do Estado, não deverá assinar isso. Porque se ele assinar isso, vai ser a sentença final, a última pá de terra do caixão do Estado do Rio Grande do Sul. Um Estado rico, porque o Rio Grande do Sul tem terras agricultáveis, o Rio Grande do Sul tem mar, o Rio Grande do Sul tem porto, o Rio Grande do Sul nós temos todas as condições para voltar a ser o celeiro do Brasil. Nós já fomos o celeiro do Brasil. E hoje nós somos o quê? Absolutamente nada. O restolho do Brasil. Aquele estadinho lá no final do Brasil, lá na divisa lá do Uruguai e da Argentina. Ele não tem impressão que ele não vai assinar isso aí, Vitor. Mas fica o medão, viu? Fica o medão. Pelo que o secretário Felter falou, vai assinar. Vai assinar. Não sei, Gustavo. Sim, Chicão. É a soma de todos os medos. O Rio Grande do Sul vai ficar impraticável, não vai ter condição de competir com ninguém. Qualquer empresa que quisesse se instalar no sul do país vai para Santa Catarina ou para o Paraná. Porque ninguém... Lembra aquele tarifaço que nós criticamos aqui? Vitorino? Pô, a gasolina do Rio Grande do Sul está entre as mais caras. Não, é a mais cara do Brasil. A mais cara do Brasil é a gasolina do Rio Grande do Sul. Tudo é mais caro. Tudo. Telefonia, taxas do Detran, tudo aqui é mais caro. Aí, Chicão, vai dizer que as mulheres aqui são as mais caras do Brasil. Não, são as mais baratas em relação a São Paulo. Fica o cara quando vão para São Paulo. Mas, o Vitorino, só uma coisa, Vitorino. Um fator muito relevante para o nosso telespectador. Que eu vou te fazer Marcelos. Vitorino, você acha que o governo federal tem uma má vontade com o Rio Grande do Sul?
E sabe por que eu acho isso? A nossa bancada de deputado federal é muito ruim. Ninguém defende o Rio Grande do Sul. Ninguém defende. Esses deputados Padilha, olha aqui, ó. colocar esses caras tudo. Chicão, o não fazem Padilha, nada para esse estado aqui. Padilha é o braço direito do Michel Temer. Não fazem nada pelo Rio Grande do Sul. Leva tudo pro Michel assinar. Nada. Não, é o braço direito do Michel Temer. É verdade. Não conseguiu terminar o aeroporto, não conseguiu fazer novo aeroporto, não conseguiu terminar Porto Guaíba, não conseguiu nada. Na Alagoas eles conseguem tudo. Ceará consegue. Ah, sim. Tu acha que teve interrupção de recursos para o Norte e Nordeste? Os nossos senadores entram de última categoria. Esses caras, assim, A representação do Rio Grande do Sul em Brasília é muito ruim. Muito ruim. Falando do Rio Grande do Sul, deixa eu passar para vocês aqui, ó. Quem está ligado aqui no nosso programa desde cedo, o Onofre Stanislavski, excelente equipe, Júlia Maria Streppel. Eu vou dizer quem são as pessoas, se eu for ler, aí eu não consigo dizer as pessoas. Rodrigo Daniel, Lu Lopes, Exilda de Ávila, Lourdes Bortolato, Silvia Costa, Eneida Aires, Ana Maria Silva, Lauri Balbinotti, Neuza Maria Becker, o Clayton Agostini, o Marinho Schuch, que pergunta, cadê a minha Carlinha Krieger? Ela está de férias, Marinho. Lecido Santos, Adair Silva, Jaúna, Nilce da Graça Bernardes, Vera Regina Valim de Souza, Clemência Kirst, Paulo Madruga de Pelotas, Hamilton Fonseca, Marina Azevedo, Solange Gomes, deixa eu ver se mais alguém de fora, Márcia Perosa Ramos, Nadir Marques, Marilene. Boa noite, Vitorino está chique, tem uma galeria no centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, qual o nome dele? Tem? Não sei. Noemi Félix, Gelson... Só que aquele Vitorino não tem o C. Pois é, não é? Victorino. Gelson Roberto diz assim, ó, nunca esquecerei de você, Cris Bart. Gelson Roberto, não sei quem é. Inesquecível. O Chicão Tofani é fashion. A Magda Beatriz, o Suel é você, Chicão Tofani e tal. Fátima Vec, ouvindo comentários sobre o nojento Joesley, que está vivendo em Nova York, um turbilhão na sua vida e a baderna que é este país. Marlene Cedres, boa noite, bancada. Heller, Clarice Souza, Gladys Moraes, obrigada a todos vocês. Não li os que disseram, li de alguns só. Mas porque que de mim deve ter sido coisa. Não, que eu acabei de dizer que o cara falou que tu... Que eu sou inesquecível. Então, que é melhor. Mas olha só o que a Natália falou. A Natália Oliveira disse assim, ó. Vocês são demais. O único programa de notícias que me faz dar gargalhada. Essa tristeza toda. Porque os outros a gente chora, né? Os programas são muito ruins dos outros canais. Muito ruim. Para, não fala. Mas não, querida, não dá pra me comparar com eles, né? É uma Lamborghini, aqueles caras, é um gol quadrado, bolinha. O cantor e ator Seu Jorge denunciou nas redes sociais um ataque racista que ele sofreu durante uma transmissão ao vivo na internet e pediu dicas aos seguidores sobre o que fazer a respeito. O internauta jovem aproveitou a participação de usuários na plataforma para destilar discriminação ao usar palavras de baixo calão. Eu não vou repetir, né? E foi mal mesmo. Eu posso aproveitar um gancho desse ataque racista? Eu sabia que o Brasil é o país que mais tem ataques racistas gerados em morte, que mais matam homossexuais no mundo. Eu acredito. Mundo. Sim. Impressionante. Sabe qual é a capital que mais mata? Porto Alegre. Agora tu vê, eu acho que isso é uma coisa assim, abominável. Isso. Cada um tem a sua preferência e faz o que quiser. Eu acho. Outra coisa, essa notícia na íntegra, inclusive, tem um vídeo e tem as palavras que foram usadas, que eu não vou repetir, porque daqui a pouco alguém pega só o que eu estou dizendo e vai dizer que fui eu que disse, isso dá uma encrenca. Aqui no osul.com.br tem as 8 delações da Operação Lava Jato que prometem abalar a cúpula política brasileira. Eu acho bem interessante de serem lidas, até para vocês saberem, tá? Tem a do Marcos Valério, né? Conta por que ele foi preso e tal, e quais são as delações que ele vai fazer, as delações do Eduardo Cunha, as do Lúcio Funaro, do Antônio Palocci, do Ike Batista, do Fernando Cavendish, do Renato Duque, do Léo Pinheiro, que são aqueles que ainda não fizeram, que estavam acertando por fazer, enfim, então algumas
reformas que ainda serão feitas. Na delação premiada do Palocci, o maior dinamite de todas aí. Porque as outras, mais ou menos, a gente já sabe. Agora, o Palocci, ele foi o ministro que mexia com o dinheiro. Ele não falou ainda, né? Aqui, ó, vamos deixar bem claro, o Palocci vai fazer um estrago. O que diz aqui, ó. No mercado financeiro. Eu vou ler então, porque assim, o que diz aqui, ó. O Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, economista, promete revelar esquemas de pagamentos de propina feitas por bancos e também a empresas, especialmente do setor automotivo. O petista pretende também falar dos pagamentos feitos em troca de benefícios, alvo de apuração da Operação Zelotes. Tem muita gente não dormindo. Aí vai As revelações, se confirmadas, comprometem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, que novidade. Palocci está preso preventivamente em Curitiba e já foi condenado a 12 anos de prisão. Agora, o impressionante é como o Lula continua negando. Solto ainda, né? Não, e naquela tranquilidade, porque eu vou voltar, porque isso, que não tem problema, na minha época era bom, na minha época, sabe? E as pessoas acreditam que eu conheço, inclusive eu fui esses dias maltratado por uma senhora, que falou mal do Lula, mas minha senhora, não, isso é invenção, o senhor é mentiroso, mas como mentiroso? Mas eu comecei a rir, mas a senhora acredita em quem a senhora quiser. Não, porque não sei o que, vocês, aquela bancada lá, só ataca e tal, de vitrolino e tal, e não, foi verdade isso aí. Foi verdade. Não, e a mim, que eu estava ali, sabe? Eu disse, então tudo é mentira, tudo que está sendo publicado, a condenação dele é mentira. Não, esse juiz Moura é ladrão. Mas o juiz Moura é ladrão. Aí, como é que tu vai discutir com uma pessoa que não raciocina, que não pensa dessa forma? Eu virei as costas e fui embora. Então a senhora fica com a sua verdade, que seja sua, somente sua verdade. Obrigado, boa noite, a senhora tem razão, a senhora boa tarde. O Mário, nós vamos fazer uma coisa dessas, né? O Mário já é todo sem jeito por essas coisas. Tadinho. Olha, que isso, agora, coitadinho, por quê? Não, porque Quem tadinho por sofrer logo isso? Contigo as pessoas vão bater boca e te desacatar. Tu não merece. Tu não merece sofrer essas retaliações. Você não deixa o namorado jogar futebol, é? Não deixa. Isso é mentira da oposição, tudo que ok? dizem é Mentira! Olha, e o Lula, Agora eu gostei. Na verdade, essa história faz parte do meu passado. E o que fez com que tu melhorasse? O passado de todo mundo, né, condena. Não, é bem assim. Não fica. Tu tem uma mania de generalizar e medir todo mundo por ti, não é assim. Não generalizo. Mas é que a gente aprende, né? Não, a isso gente sim. aprende. Se não aprender, pelo amor de Deus, eu, né? por Tá com uma pá na cabeça. exemplo, faz algum tempo que eu tento ser uma pessoa melhor. É difícil, mas eu estou tentando. A cada dia que eu acordo, eu tento melhorar em vários aspectos. E isso já não faz mais parte da minha vida. Eu sou uma namorada maravilhosa. E futebol 2 vezes por semana? Pode. Churrasquinho com os amigos? Pode. Comer um xizinho no bar? Pode. Mas só o programa CPF, esse programa é fácil, não vai querer que eu libere ele pra ir pra balada, backup, né? Aí não, né? Ele quer ir pra Jurerê com os amigos, ter uma festa na Green Valley. Não. Aí também não, né, Escola? Mas ele é um cara importante, ele tá fazendo business lá. Só o que me faltava. Aí eu vou junto. Se for balada lá em Jurerê, eu vou junto. O cara tem negócio lá em Puta del Este, quer falar com os amigos lá. Ainda bem que não é o caso. Negócios em que ele não possa ir acompanhado dela, não pode ser uma coisa. Mas a mulher fica um grude, né, na operação. Não, na cabeça que a pessoa é um grude. O cara vai receber uns empresários de São Paulo no aeroporto, vai levar pra noite hoje, jantar no prédio, de repente, fazer o quê? dá uma olhada no G-Blue. Que é o Gruta Azul, G-Blue. Não pode ir. Então, como é que ela cresce lá numa mulher dessa? O empresário que se preza não precisa dar uma olhada em Mas tem que fazer lobby, Não, isso não é lobby. Isso é fazer outra coisa. Lobby é outra coisa. Aí tem que voltar pra casa às 10 Homem que se preza não precisa fazer isso pra fechar negócio, entendeu? Ele tem credibilidade. No país Brasil, que outra explicação. Só na China. Tudo envolve. Tu acha, Gustavo Vitorino, que precisa atacar o G-Blue? Não, o G-Blue não. Quem gosta de putaria é mal resolvido. Isso, Gustavo Vitorino. Aí eu falo que tudo envolve.
uma casa de show exatamente. Para. Aí eu tô cheio E as de mulheres dedos pra cobram. falar que tudo envolve P e ele vai e fala em putaria. Que é isso? É verdade, vocês, é o quê? Eu só repeti a frase do Na tua Vitor. Eu sou... Não alimenta. Não é bonito. Olha só, me permita discordar concordando com a Jéssica. Eu acho que sair à noite para um jantar, muitas vezes, pô, eu faço isso a toda hora, aliás, toda hora, não, toda semana eu vou jantar. Por isso que ele tá solteiro. Agora depois tá aí. Por isso que ele tá solteiro. Deixa ele falar. Não, Chicão, não é isso. Chicão, tu já falaste, agora é a hora do Vitorino. Tu fica quieto. Eu vou te falar uma coisa. Tu que tá sendo Os melhores negócios não são fechados em mesa de negociação. não são mesmo. E é verdade mesmo. Lá em Brasília tem resort. Tu vai sair... Pela gandaia. Os caras chamam tudo Por mulher isso que daqui. essa panaceia. Vocês vão deixar eu falar. E logo Ficou bravinho. Mas é que tu demora muito, Só um fala. detalhe do programa. Eu tô querendo dizer o seguinte, que a Jéssica tem razão, hein, pô, o cara ir lá pro, como é que é, o G-Blue, essas coisas. Tá. essa parte. Ou então ir pra Esbórnia. Mas, pô, aí me permita discordar da Jéssica. Eu acho que o sujeito vai jantar, pô, vai lá pro Charim jantar com 2 ou 3 empresários de outro estado que estão aqui, vieram fechar negócio, tiveram uma reunião no Mas daí escritório, eu a coisa concordo avançou, também. entendeu? É isso que eu quero dizer. O homem fala muita bobagem, né? Agora, daí a esticar pro... Você não existe negócio dele. Não te mete. Falou a mesma coisa que eu Não, disse. mas eu canso de fazer isso. Aliás, canso toda semana. Toda semana. Mas ele não é casado, Vitorino não A tem carta de ninguém. alforria tem limite. Ô, Magda, a moça lá tá Ela brava tá contigo. tendo um chilique, inclusive. Parou, Chicão. Boa noite, voltamos amanhã, logo após o Jornal da Pão. Sem essa gandaia toda, se Deus quiser. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.